podcast do Mais FC Porto, episódio 14. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 14º episódio. Queremos agradecer a todos os mais portistas que nos vão acompanhando nesta caminhada, nesta aventura. As vossas reproduções e subscrições dos vários canais são muito importantes, bem como os comentários que nos vão deixando. Nesta edição vamos fazer a análise à recepção ao Sporting de Braga, vamos olhar para aquilo que foi a semana das restantes equipas e modalidades, vamos fazer a antevisão aos 2 jogos desta semana, o Trek e Famalicão, e vamos olhar para aquilo que é os outros compromissos das várias equipas que temos. Começamos então pela recepção ao Sporting de Braga, foi o regresso ao Estádio do Dragão, domingo à noite. O nosso adversário vinha de um bom momento em várias competições, com vitórias importantes na Taça de Portugal, na Liga Europa, mas também no campeonato. Farioli promoveu 2 alterações. Rodrigo Moura e William Gomes foram titulares na equipa do Futebol Clube do Porto e registamos uma vitória à tangente. Vitória por 2-1. Rodrigo Moura desviou o remate de Samu em cima do intervalo para inaugurar o marcador. Vítor Gomes do Sporting Braga empatou ao minuto 51 e Borja Sainz fez o resultado final ao minuto 79. Mais do que estes protagonistas no marcador, diria que o principal protagonista foi novamente Fábio Veríssimo. Carlos, boa noite. Começo por ti, Pedro. A tua análise é esta vitória do Futebol Clube do Porto, que, na minha perspectiva, não teve só 11 jogadores como adversário. Boa noite, Daniel. Boa noite, Nuno. Boa noite também a quem nos ouve. Gosto de estar aqui convosco mais uma vez. Sim, foi uma vitória muito difícil, num jogo que já se esperava complicado, conforme analisamos aqui a semana passada. O Braga vinha de um excelente momento e comprovou que esse excelente momento não aparece por acaso, aparece por mérito, aparece por trabalho, e o Braga fez um grande jogo no Estádio do Dragão, é preciso dizê-lo, é preciso dar esta nota introdutória. Que acho que o Braga não merecia perder este jogo. Temos que o dizer com toda a clareza e com toda a justiça. O Braga, em muitos momentos, acabou por ser superior ao Foco do Porto. Acho que foi a primeira equipa esta época que conseguiu dominar o Porto. Acho que nem o Nottingham Forest, que foi a única que nos conseguiu vencer até o momento, tinha conseguido essa proeza de ser superior, de mandar no jogo, de manietar aquilo que é o futebol da nossa equipe. E o Braga conseguiu fazê-lo. O Braga, na maior parte do tempo, acabou por estar por cima. Obviamente que esse domínio não se traduziu em grandes oportunidades de golo, nem num caudal ofensivo extremamente perigoso para aquilo que é a nossa que foi a nossa equipa, mas nunca nos deixou confortáveis no jogo, nunca nos deixou estar por cima, nunca nos deixou encostá-los às cordas. Foi sempre um Braga a mandar no jogo na maior parte do tempo. E nós tivemos dificuldades. Farioli, ao longo da segunda parte, foi mexendo na equipa de forma a tentar colmatar isso mesmo, e acaba por ter ali uma jogada de mestre, parece-me, com a última substituição, onde, olhando à primeira vista, podia parecer uma substituição demasiado conservadora, quando tiramos um extremo como o William Gomes e colocamos um médio como o Paulo Rosário, mas acabou por ser essa substituição que acabou, na minha opinião, por fazer diferença no jogo, em que o Porto aí finalmente consegue equilibrar o meio campo, consegue voltar a recuperar bolas, consegue novamente tentar ferir o Braga, e acabamos por chegar ao segundo golo num rasgo do Borja Sainz, e após um passo grave e Veiga, que nem é um passo nada especial. Lá no estádio pareceu-me ter sido um passo fantástico, mas na verdade o passo até acabou por nem ser nada especial. Mas o Borja, naquela diagonal, aparece ali à frente o Vítor Gomes, que se esqueceu de olhar pelo retrovisor, e comeu-lhe a bola e fez o lado e cara a cara, como o guarda-redes do Braga não tremeu, e pôs a bola lá dentro e fez o 2-1. Resumindo, e para terminar, foi um jogo muito complicado, muito difícil, onde o Porto teve sempre muitas dificuldades naquilo que era a primeira fase de construção. Muita necessidade de bater bolas longas no Samu, que teve dificuldade a lidar com os centrais do Braga, muitas vezes travado em falta, é preciso dizê-lo,
e muitas dessas faltas ficaram por marcar, muitos agarrões, muitos empurrões, um critério muito largo do Fabrício, e também já lá vou falar do Fabrício, um critério muito largo que depois não se replicava naquilo que era o procedimento contrário, ou seja, o Samu naquela luta, se usar mais o corpo, se usar mais a força, acaba sempre por ser penalizado com faltas ofensivas. Já sabemos como é que isto funciona. Houve ali bastante permissão a esse tipo de defesa ao Samu, e isso dificultou-nos muito a vida. Tivemos muitos problemas a ligar o nosso ataque, o nosso jogo. A Lavarela voltou a ter ali um jogo que não me parece bem conseguido. Parece-me estar a ser esse um dos principais problemas da nossa equipa. O Varela está com muita dificuldade na, na construção, e parece-me que é algo que vamos ter o Farioli, e com certeza estará a olhar para isso e estará a trabalhar nisso de melhorar nos próximos jogos. O Varela, eu sinto isso, não sei se vocês sentem também ou não, e quem nos ouve se sente, que é o Varela quando tem a bola nos pés, a equipa parece que é em pânico. Eh, não me parece ser o jogador ali no meio campo que consiga, e que bem precisamos, consiga pôr ali na casa. A bola vai-lhe parar aos pés, e está tudo em pânico. Porque ele domina mal, passa mal, não consegue progredir com a bola, e acho que nesta, nesta, nesta forma de jogar, e nesta nossa estratégia, o jogador que joga ali naquela posição número 6 tem um papel determinante, que parece que o Varela está a ter dificuldade em interpretar neste momento. Isto digo, obviamente, na fase ofensiva, na fase de ataque. O Varela defensivamente é um jogador que cumpre muito bem, ocupa muito bem espaço, recupera muitas bolas, é incansável, percorre o meio campo todo, mas a construir, causa-nos aqui alguns problemas. Eu acho que o principal problema tem partido aí. Eu pelo menos sinto isso. Quando a bola está nos pés do Varela, a equipa parece estar em pânico, porque, porque parece-me que a qualquer momento ele pode perder a bola, pode descompensar a equipa, e não me parece que consiga dar o seguimento ao ataque. Relativamente aqui à arbitragem, e também já para arrumar o assunto, eu acho que os dois lances de golo, quer o golo que foi anulado a nós na primeira parte, quer o golo do Braga, parece-me que foram bem ajuizados. Portanto, vou logo passar isso à frente, não acho que tenha sido por aí que a arbitragem tenha tido influência no resultado. Acho que não teve, acho que há falta sobre o guarda-redes do Braga, e acho que não há falta nenhuma sobre o Alberto Costa. Há ali um bloqueio normal, o Alberto cai, acho que o gol é limpo, não me parece que haja nada. Agora, aquilo que vimos do seu Favoríssimo, é o habitual, quer dizer, isto já começa a cansar um bocadinho estar a falar sempre dos mesmos assuntos, mas temos que falar. É um árbitro completamente impreparado para ajuizar jogos de futebol deste calibre. É um árbitro que a qualquer momento começa a disparar cartões, não tem qualquer critério a ajuizar faltas, marca faltas para um lado, depois não marca para o outro, depois enerva toda a gente. Depois é um árbitro que começa a disparar cartões para os bancos de forma absolutamente inapropriada e ridícula, como eu não vejo lá nenhum. Eu vejo futebol, basto bastante futebol, vários campeonatos, eu não vejo em nenhum campeonato serem mostrados tantos cartões aos bancos como vejo em Portugal. E também vejo gente a reclamar nos outros lados. Isto é normal, toda a gente reclama. Não é só em Portugal que os bancos reclamam com os árbitros. Agora, os árbitros têm postura, sabem dialogar, têm credibilidade acima de tudo, que é algo que falta à arbitragem portuguesa. Têm credibilidade, e é aquilo que os árbitros não têm. Neste caso, estamos a falar do Favoríssimo, e acho que o Favoríssimo é um bom exemplar daquilo que é falta de credibilidade da arbitragem portuguesa. E o seu Fabrício consegue enervar toda a gente. De um momento para o outro, um jogo perfeitamente normal, que está a ser disputado, não houve perdas de tempo, não houve agressividade, não houve nada. Foi um jogo leal, foi um jogo bem jogado, duas boas equipas, um bom espetáculo de futebol. eh, E o pior elemento é o da arbitragem. Mais uma vez, pronto, enfim, não consigo compreender. Como disse, foi muito permissivo naquilo que foi a marcação, principalmente ao Samu, que teve mais tempo em campo, mas depois também o Denis Gol sofreu do mesmo problema. Nos cartões, um critério que não se percebe, puxa logo de um cartão ao Francisco Moura aos 20 minutos na primeira falta, não se percebe muito bem porquê. Depois puxa um cartão ao Martim Fernandes,
que até me parece que é bem mostrado, mas houve outras jogadas que merecedoras de cartão que ele não mostrou, e pronto. E depois é sempre o habitual, em que nós percebemos que o Sr. Fabrício, a apitar Futebol do Porto, tem sempre este estilo provocatório que gosta, sabe a situação é porquê, mas que gosta de desempenhar, quer dizer, ir mostrar logo o cartão amarelo ao Farioli, que pronto, ao fim de 10 jornadas já viu um cartão amarelo. Pronto, até estou surpreendido de ter demorado tanto, mas eh, percebe-se que qualquer pessoa para ser treinador de Foco do Porto tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma, e mesmo assim não está livre de ver cartões amarelos, porque é mesmo muito frustrante ver aquilo que se passa em campo. Disparou um cartão vermelho ao Henrique Monteiro, eu por acaso estava a reparar, o Henrique Monteiro não disse nada, é que não disse absolutamente nada. Eu por acaso estava a olhar para lá, o Rico Monteiro levantou-se do banco e ele mal viu o Henrique levantar-se do banco, puxa logo o cartão vermelho, vem logo com o cartão na mão. Isto mostra claramente aquilo que o Fabrício é um inseguro, é um árbitro que não tem personalidade, que não tem caráter, que não sabe que é fraco, e isso corre-se dos cartões para disfarçar a sua incompetência e a sua impreparação. Pronto, é absolutamente ridículo. Depois acho que temos que fazer aqui um parênteses um bocadinho mais à frente para voltar a falar de arbitragem, nomeadamente naquilo que se passou nos jogos dos nossos rivais. Volto a dizer, a arbitragem ontem foi fraca, foi o habitual ser Fabrício, mas acho que não teve influência no resultado, porque os lances de polémicos de golo parece-me terem sido bem ajuizados, mas mais uma vez aquilo que foi o desenrolar do jogo, o controle do jogo por parte do árbitro, foi mais uma vez miserável, e num bom jogo de futebol, duas equipas a jogarem abertos, um bom espetáculo daquilo e uma boa propaganda daquilo que pode ser o futebol português lá para fora, mais uma vez, a pior equipa em campo é a equipa de arbitragem. Nuno, passo também a bola. De facto, como o Pedro mencionou, um Braga muito forte, muito capaz, fez um excelente jogo no Estádio do Dragão, e penso que houve em muitos momentos alguma divisão do jogo, mas ao mesmo tempo tivemos um adversário bastante forte, muita posse, várias ações no nosso meio campo, portanto, muita dificuldade por parte do Futebol Clube do Porto, que acabamos por vencer o jogo na oportunidade que tivemos. Olá Daniel, olá Pedro, olá para quem nos está a ouvir. Eu peço até já desculpa pela minha voz se falhar, que eu estou aqui com uma constipação, mas espero aguentar até ao fim. Eh, Sabes, eu estava a ouvir o Pedro e também li os jornais hoje. Eu fiquei com uma sensação, e estava a ouvir a ti também, mas eu fiquei com uma sensação um bocadinho diferente do jogo do Braga. Eu estava, no final do jogo, eu estava a falar com o meu pai e a expressão que eu usei e que o meu pai também sentiu é que isto era a escola Lopetegui. A escola Lopetegui, ou seja, se calhar viu-se mais isso quando o Porto estava a ganhar, em que o Braga teve muita posse de bola, o Braga teve muito jogo próximo na nossa área, mas muito poucas vezes conseguiu penetrar dentro da nossa área. Isto fez-me lembrar muito do estilo de jogo do Lopetegui, em que a bola andava de um lado, andava para o outro, andava para um lado, andava para o outro, e na realidade não entrava. Não entrava na área. Eu lembro que na segunda parte há um lance que é uma tentativa de chapéu por cima da defesa, que eu acho que o avançado até está em fora de jogo, e ele depois chuta a bola para os Quadragões. E eu senti um bocadinho isso. Senti que, embora o jogo não estivesse 100% controlado pelo Porto, ou melhor, a bola não estivesse 100% controlada pelo Porto, e eu senti sempre que o Porto era muito mais perigoso que o Braga. E eu acho que as substituições do Farioli foram provavelmente aquelas que ele tem mais sucesso desde o início do campeonato. Porque este jogo tinha tudo para correr mal. Depois vou falar a seguir na questão da arbitragem, o Pedro já falou, tu também. Mas este jogo tinha tudo para correr mal. E na realidade eu acho que o Porto foi melhorando a cada substituição que ele foi fazendo. A substituição do Moura é óbvio, porque o Moura ia para a rua. Não tenho dúvidas. Aliás, eu acho que ele até aguentou tempo a mais, porque com o Fábio Veríssimo e com o Tiago Martins era a primeira falta que o Moura fizesse ia ser expulso. Eh, eu acho que ele também melhora muito quando coloca o Denis Gul e o Borja ao mesmo tempo. Porque eu acho que o Borja e o Samu, neste tipo de jogo em que o Samu tem que descer bastante e perde toda a sua influência, quando ele desce muito cá atrás, perde a influência que ele tem no jogo, o Borja ia ficar perdido.
ao descer o Denis Gould e ele conseguir servir de apoio, nós vimos pelo menos o lance do Borja e do Gabri Veiga, não o mesmo lance, mas há o gol do Borja e antes há uma jogada do Gabri Veiga que ele fica sozinho praticamente, mas depois pronto, não tem o pedal do Borja. E notou-se que isso aconteceu também porque o Denis Gould conseguiu movimentar muito melhor. E eu acho que ele mata o jogo quando faz a substituição do, do Pablo Rosário. Isto porquê? Porque quando ele coloca o Pablo Rosário, ele tira o William e ele diz assim, eu acho que ele transmite esta mensagem: eu não vou conseguir tirar a bola ao Braga, o Braga vai andar aqui a circular a bola de um lado para o outro, vou impedir que eles entrem na área, agora sim vou fechar completamente a área e vou ter ali os jogadores na frente, que vai ser o Denis Gulo, o Borja, o Gabriel Veiga e até o Froholt. Quando entrou o Pablo Rosário, começou a aventurar-se muito mais à frente, embora tenha sido poucos minutos, ele começou a correr muito mais e fez com que a equipa conseguisse ganhar metros à frente, puxando o Pablo Rosário para trás, até deu um bocadinho mais de liberdade ao Alberto, e eu acho que foi aí que o Porto consegue matar o jogo, porque desde a entrada do Pablo, a partir da entrada do Pablo Rosário, eu acho que começamos a aparecer com mais jogadores e de forma mais perigosa e também de forma mais consistente. Porquê? Porque as costas estavam sempre resguardadas. E eu concordo com aquilo que o Pedro disse. Eu acho que o Varela teve muitas dificuldades em sair. Ele estava a ser muito bem marcado também. E eu senti mais isso até na primeira parte, porque eu acho que o Mora não estava a dar as linhas de passe que o Gabriel Veiga começou a dar. Porque o Varela muitas vezes não tinha onde colocar a bola. E depois estava a ser muito queimado no espaço, tinha muita proximidade dos defesas ou avançados do Braga. E eu acho que isso fez com que ele também ficasse desconfortável com o desenrolar do jogo. Mas na realidade é como vocês dizem, o jogo não, e como tu disseste, Daniel, ao início, o jogo não foi só contra o Braga, foi contra algumas energias que também estavam em campo, que não sei se foi de ser o fim de semana de Halloween, mas que aterrorizaram um bocadinho não só a nossa equipa, como os nossos adeptos. E eu lembro de ter ouvido há umas semanas o nosso presidente a dizer qualquer coisa sobre o Tiago Martins deveria voltar a ser VAR. Meter Tiago Martins e Fábio Veríssimo nos jogos do Porto é para a coisa correr mal. Para mim é a mesma coisa que colocar duas raposas a tomar conta de um galinheiro. É a mesma coisa que pedir ao Hitler e ao Goebbels que andem a construir sinagogas. Ou seja, não faz parte da natureza, não faz parte da lógica isto. E faz-me lembrar um bocadinho aquela história do escorpião e da rã, em que o escorpião paga a rã para atravessar o rio. Ele não consegue atravessar, então vai pagar à rã para a rã atravessar, o levar às costas. E a rã diz assim: olha, mas tu vais-me picar. Ele diz: não vou nada, então. Se eu te picar, nós estamos a atravessar o rio e morremos os dois. E a rã pensa assim: ok, eu acho que faz sentido isto. Ele não vai picar se não morremos os dois. Então, quando estão a atravessar o rio e estão no meio do rio, a rã sente uma picada nas costas. E diz assim: ó escorpião, então tu picaste-me, vamos morrer os dois. E ele diz: eu sei, é a minha natureza, não consigo controlar. E eu acho que tanto Fábio Veríssimo como o Tiago Martins, por muito que queiram, a natureza deles não os permite ser. Eu não vou usar a palavra corretos, vou usar a palavra isentos. Porque é como o Pedro disse: aquela expulsão ao Banco do Porto só aconteceu porque ele queria expulsar alguém. É que aquilo dentro dele já estava a fervilhar. Diz: eu vou ter que arrumar com alguém aqui dentro, vou ter que enervar esta gente toda. E eu tenho a certeza de uma coisa: Porque ele sabe que é fraco. É a é forma isso, dele se defender. se ele se É a forma proteger, dele se exatamente. defender. Ele não consegue mais do que isso. E eu tenho a certeza de uma coisa: vocês lembram-se eh, do que aconteceu o ano passado? Por acaso agora nós vamos jogar a Famalicão, mas lembram-se do que aconteceu o ano passado em Famalicão? Quando nós fomos lá jogar? Eu, não sei, eu já não me lembro, não sei se era o Luís Godinho o árbitro, mas sei que o VAR era o Tiago Martins. E o que é que aconteceu em Famalicão? É aquele célebre jogo em que nós podíamos ter ganho e ter passado para a frente. O Porto estava a perder um 0, faz um 1, faz o 2-1 e esse gol é anulado para ser marcado um penalti para o Famalicão. Quem era o árbitro? Um penalti que não é penalti em lado nenhum no mundo. Quem era o árbitro o VAR desse jogo? Tiago Martins. Aliás, o Porto até coloca como título ou melhor, como título da crónica do jogo, a desfecho decidido pelo VAR. Ou seja, isto foi a crónica do jogo do Porto. Por isso, o nosso presidente não pode pedir Tiago Martins no jogo do Porto. Longe disso. É a mesma coisa que pedir o Manuel Mota. Porque nós sabemos que as coisas vão correr mal. Se calhar que o Manuel Mota é diferente porque
Porque o Manuel Mota se calhar consegue ser bom noutros jogos, mas nos do Porto não. Ou se calhar não consegue ser bom em nenhum. Eu acho que é isso, ele não é bom em nenhum. Agora, o caso do Tiago Martins é um caso diferente. O caso do Tiago Martins, as coisas correm-lhe sempre muito mal contra o Porto. E eu sei que houve aquela história do Benfica, Sporting, que discutiram muito e ele foi arrumado. E também faz lembrar um jogo que eu já falei aqui, de um árbitro, isto foi em 2010, um árbitro que foi arrumado durante um ano, foi posto na prateleira depois de um mau jogo de uma final da taça que envolveu o Benfica. Foi o Sr. Pedro Henriques que voltou para expulsar o Falcão, ou dar um amarelo ao Falcão, para ele na penúltima jornada não jogar contra o Benfica e o Benfica poder ser campeão no Dragão. É exatamente a mesma situação. O Tiago Martins voltou e tremeu. Porquê? Porque se qualquer um dos lances que o Pedro disse, e eu concordo com o Pedro, fossem para o outro lado, eu aposto que ele tinha decidido de forma contrária. Não tenho dúvidas, porque eu conheço bem o Tiago Martins e sei o que é que ele é capaz. Por isso, e depois, obviamente, por falar no critério disciplinar. Eu não sei se o amarelo ao Moura é pela falta, se é por discutir, mas o Porto jogou não só contra o Braga, não só contra também os senhores do Halloween, mas jogou também contra o próprio capitão do Braga, porque o capitão do Braga, eu olho para ele e vejo uma pessoa frustrada. Ele é um frustrado, porque e porquê é que eu digo isto? Porque se repararem, eu convido-vos a ver o jogo, a voltar a ver o jogo, reparem qualquer decisão do Fábio Veríssimo que não fosse favorável ao Braga, ele ia protestar. Todas as decisões. Eu acho que não deve haver uma que ele não vá protestar. Foram todas. E eu vi o jogo com o Sporting, ele não fez isso. Ele não foi assim. O ano passado, quando jogou contra o Clube do Coração, ele também não foi assim. Porquê? Porque ele é um frustrado. Ele joga pelo clube que lhe paga e pelo Clube do Coração, quando é contra o Porto. E ele, na realidade, porque é que ele é frustrado? Porque eu agora vou pedir a quem nos ouve e tiver que está a conduzir e que tem as crianças no carro para baixar um bocadinho o som, que eu vou dizer, na realidade ele personifica o que é um corno. Porquê? Porque ele há o ano passado ou há 10 anos, foi feita uma campanha enorme a dizer que ele ia para o Clube do Coração. Ele faz um jogo em casa em que no final do jogo é homenageado pelos adeptos, é homenageado pelos colegas, fazem lá uma roda à volta dele a aplaudir e ele a chorar, porque parece que 2 ou 3 dias depois ia para o Clube do Coração, mas na realidade, normalmente esse corno, o nome costuma-se dizer assim, é sempre o último a saber. Ele foi o último a saber que não ia para o Clube do Coração e ficou onde ficou muito triste, ficou frustrado, mas olha que continua a tentar jogar por eles, não diretamente, mas por proxy. Por isso é que ele é, se calhar, o jogador mais revoltado da nossa liga a jogar contra nós. Eu se calhar tenho outra teoria, Nuno, desculpa lá. Eu acho que ele votou no Manteigas e estava chateado por Manteigas não ter passado à segunda volta. E agora está indeciso quem é que Bem na visto. próxima semana vai votar. E Eu eu acho acho que que ele era por tentou. isso, eu acho que era por isso que o Ricardo Horta estava chateado, que ele votou no Manteigas e ele ficou em quarto lugar nas E se calhar eleições estava. e agora ele não sabe quem é que vai votar na segunda volta. E se Na, calhar na, passou na, o jogo na todo a secção falar de com o voto Fábio de Bom Veríssimo. Jesus, na Ele, secção ele, de voto de Bom Jesus, ele não sabe em quem é que vai votar. eu acho que ele teve o jogo Não sei todo se ele para ir tem falar 20 com o votos Fábio ou Veríssimo 50 votos, para saber mas quem eu era acho que o. era por causa disso deve que ter ele muitos estava votos. chateado. Ele deve ter falado com o Fábio Veríssimo durante o jogo, que era para saber quem é que ele ia votar também. Possivelmente. Ó Não Daniel, sei. sobre a arbitragem, e só para Força, terminar, exatamente, era isso que eu ia introduzir, porque ainda querias deixa-me mencionar só alguma falar coisa. do que se passou este fim de semana nos jogos dos nossos rivais, porque nós não podemos deixar passar isto em claro. O campeonato, nós temos percebido, e acho que toda a gente já percebeu, que o Porto aparece com outras armas para disputar o campeonato nacional, por isso é que vai em primeiro lugar, tem sido a melhor equipa do campeonato, isso parece-me inequívoco, e portanto há que arranjar formas de conseguir que o foco do Porto não dispare na frente do campeonato, porque era um problema muito grande. E aquilo que vimos este fim de semana é mais um exemplo disso. Na sexta-feira, o Sporting contra o Alverca, um jogo que o Sporting dominou, criou mais oportunidades, marcou 2 gols por ter marcado mais, isso não está em discussão, mas o jogo estava 0-0, há um lance aos 50 e tal minutos de um jogador do Alverca que está isolado para fazer golo, o Diomande carrega-o nas costas claramente no momento em que ele vai rematar, influencia o remate, o jogador remata todo torto, cai, e o árbitro não marca nada. Pronto, eu até
consigo desculpar, pode ter achado que era uma carga de ombro, um lance corrido, ok, mas o vídeo-árbitro, nada, não intervém. Um lance claríssimo de vermelho direito. Corta uma, como dizem agora, como eles gostam de dizer, não é? Quer os árbitros, quer os especialistas, usam aquela linguagem, porque eu também já vou falar nos especialistas, porque isso eu acho muito engraçado, que é, corta uma clara oportunidade de golo. Portanto, agora a linguagem da arbitragem é essa, não é? Antigamente nós, agora vai isolado, é vermelho, agora não, é corta uma clara oportunidade de golo. E nada se passou, o Sporting acabou por marcar, ganhou o jogo, e tudo bem. No dia a seguir, em Guimarães, uma primeira parte dificílima para o nosso maior rival, um jogo perfeitamente equilibrado. O Benfica não criou uma oportunidade de golo sequer, e na última jogada da primeira parte, o Sudakov tem uma entrada verdadeiramente inacreditável. Eu acho que toda a gente já viu essa entrada, isso foi simplesmente partilhado nas redes sociais. Não sei se toda a gente viu como é que o Salmo ficou com a perna, mas se não viram, aconselho a ver, porque é arrepiante. E o Sr. João Pinheiro saca do cartão amarelo. O próprio Sudakov, se virem a cara dele, percebe bem o que fez, porque ele obviamente não teve intenção de magoar o jogador de Guimarães, isso parece-me claro, mas precipitou-se, cometeu um erro, entrou de forma imprudente e foi extremamente agressivo, colocando em causa, volta a usar aqui a linguagem da arbitragem, colocou a integridade física do jogador de Guimarães em causa. Lance evidente de cartão vermelho, nada, nem vídeo árbitro, nem árbitro. O treinador do Benfica até já estava, não sei se já estava na casa de banho ou assim, até abandonou mais cedo. Portanto, a confiança dele é tanta que nada se passaria, que ele até foi embora mais cedo. E pronto, e o Benfica acabou por na segunda parte, quando já devia estar a jogar contra 10, ganhar o jogo. O Sr. João Pinheiro ainda expulsou um jogador do Guimarães, quanto a mim bem, mas aí não teve contemplações em puxar o cartão vermelho, portanto foi logo ele, como se sabe, o Sr. João Pinheiro, para expulsar jogadores contra o Benfica é algo que ele faz com muita facilidade. Bem nos recordamos de jogos que tivemos contra esse clube, quer no Dragão, quer no Estado da Luz, em que ficamos a jogar precocemente com 10 jogadores, em que o Sr. João Pinheiro colocou os jogadores de Porto lá fora. Para dar vermelhos ao Benfica já é um bocado mais complicado. O Sr. João Pinheiro já tem sérios problemas em fazê-lo. Uma vergonha. Portanto, dois escândalos, dois lances perfeitamente evidentes, dois lances claríssimos que não suscitam qualquer tipo de dúvida e que passam em claro, e que são lances que têm claramente influência naquilo que foi o decorrer dos jogos, porque quer Sporting, quer Benfica, se tivessem ficado com 10 jogadores, não diria que não ganhassem, não sabemos, poderiam ganhar na mesma, mas com certeza iam ter a vida muito mais dificultada. E depois, nós vemos, isto no caso principalmente do lance do Sudakov em Guimarães, os tais especialistas de arbitragem, que eu até acho curioso agora essa expressão, antigamente eram os ex-árbitros, agora não, agora são especialistas. Nós estamos a falar de arbitragem, parece que estamos a falar de direito constitucional, de física quântica, de engenharia aeroespacial, portanto tem que vir especialistas falar de uma coisa que, pá, sem desprimor para quem é árbitro e para quem analisa arbitragem, quer dizer, é uma coisa que é quase senso comum. Alguém que percebe de futebol olhar para uma jogada e dizer se é falta ou não é falta, desculpem lá, quer dizer, especialistas, pelo amor de Deus, pronto, mas é agora que eles gostam de ser denominados dessa forma, os ditos especialistas, e portanto, e nós já os conhecemos, já sabemos o que é que a casa gasta, portanto, o Sr. Faustino, o Sr. Marco Pina, portanto, esses senhores estão sempre alinhados, conseguem arranjar sempre justificações para justificar, passa a redundância, os erros a favor do Benfica. Por demais evidente, é que eles nem disfarçam, eles não conseguem disfarçar, eles passam a vida todas as semanas a dar cambalhotas e piruetas. Há uma jogada com uma camisola, dizem uma coisa, há uma jogada idêntica com outra camisola, dizem outra, e passam a vida nisto, e depois criam obviamente a narrativa naquilo que é a comunicação social e naquilo que é a opinião pública, que desde logo já está infectada, porque estamos a falar de um país que metade da população ou mais é de um clube, portanto já está infectada por si própria, já nem precisa de grande ajuda para que isso aconteça, portanto qualquer lance a favor do Benfica é bem marcado, qualquer lance contra o Benfica é mal marcado, portanto nem é preciso grande ajuda, mas esses senhores
conseguem fazer isso, contaminar a opinião pública, criar as narrativas, aldrabar as pessoas, fazem de forma propositada e deliberada, não são sérios nas análises, não são isentos, estou a dizer isto sem problema nenhum, isto é factual, basta ver o que esses senhores dizem de determinadas jogadas e o que é que dizem de outras, basta ver o agarrão da camisola ao Denis Gull, não foi penalti, a seguir ao Fraulo já foi, já interessou de Zaquieira, bem, enfim, mas terminando, acho que o foco do Porto tem de estar atento que está, mas tem que ter uma postura agressiva, quando digo agressiva é no bom sentido, naturalmente, combate. Aparentemente, se uma notícia há minutos, o Sr. Fábio Veríssimo ficou incomodado com algo que eventualmente foi colocado na sua cabine, uma televisão com alguns lances, não sei se é verdade, se não, não faço ideia, mas a ser verdade, sinceramente é algo que eu não censuro da parte do Foco do Porto. Acho que o Foco do Porto, quem não se sente, não é filho de boa gente. E o Foco do Porto tem sido muito prejudicado, tradicionalmente e normalmente é prejudicado. Tem que ser muito melhor que os outros para ganhar e nós temos que ter esta postura combativa, guerreira, de denunciar as vergonhas, porque elas acontecem, é semana após semana, e eles não querem que nós nos distanciemos na frente, vão fazer tudo para que nos distanciemos da frente, vão fazer tudo para que nós percamos pontos, e isso ninguém tenha dúvidas, e nós temos de estar aqui para denunciar estas vergonhas, quer da Comissão de Arbitragem, quer do próprio quadro de árbitros e quer desses pseudo-especialistas que não passaram de árbitros miseráveis e incompetentes e que agora aparecem sob a capa de especialistas a enfeitar a opinião pública, criando essas narrativas que todos sabemos que beneficiam um único clube, pronto, que é o clube que manda nisto tudo. Eu penso que o Sr. Fábio Veríssimo, se de facto tinha uma televisão a passar lance ao intervalo, eu penso que não devia ser condicionado de forma nenhuma, muito pelo contrário. Ele está a ver aquilo que fez. Das duas, uma. Ou reconhece que fez alguma coisa mal e por isso não se sente bem olhar para aquilo. Ou então fez alguma coisa bem e, portanto, está a olhar para uma coisa que foi corretamente ajuizada. Portanto, eu não percebo sinceramente qual é o problema do Sr. Fábio Veríssimo de ver aquilo que fez. Sinceramente, acho que é algo que, na minha perspectiva, ainda está por explicar. Seguimos na liderança, destacados, 9 vitórias e um empate. Diogo Costa acabou por sofrer o primeiro golo no Estádio do Dragão para a Liga. Felizmente isso não foi algo que influenciou a atribuição dos 3 pontos. Mas, Carlos, vamos olhar para aquilo que aconteceu nas restantes equipas e modalidades. O handball passou agora por uma fase de seleções, por isso não houve jogos. O hóquei, duplo compromisso. Primeira meia da semana para o campeonato, deslocação ao Benfica, acabou por perder por 4-2. Aliás, esse dia acabou por também não ser positivo para o futebol, dado que na segunda liga o Futebol Clube Porto B foi ao Oliveirense também perder por 1-0. A equipa, pronto, continua em último com 5 pontos em 9 partidas. O João Bardão acabou por mencionar uma falta de agressividade no último terço. Parece que falta sempre para qualquer coisa. Um, Pronto, é aqui as desculpas do João Brandão, assim, o seu diagnóstico para a equipa. No fim de semana as coisas correram um bocadinho melhores, aliás, bastante melhores. Na Taça de Portugal Feminina de Futebol, o Futebol Clube Porto ganhou por 25-0 ao Oliveira do Douro. O Oliveira do Douro, que era da quarta divisão, o Futebol Clube Porto milita neste momento na segunda divisão. Ao mesmo tempo, o basquetebol deslocou-se ao pavilhão do Imortal, 92-93, uma vitória nos últimos segundos, um jogo que esteve dominado ao intervalo, mas acabamos por estar a perder mesmo perto do fim, e só no último lançamento, a 5 segundos do fim, é que passámos para a frente, e segurámos a vitória. No hóquei 5-3, frente ao Ribadave, perdão, regresso às vitórias do hóquei. E domingo, o voleibol feminino recebeu o Sporting no Dragão Arena, vitória dominadora por 3-0. Nuno, passo-te a palavra, olhando para aquilo que foi a semana das restantes modalidades, uma semana
uma meio da semana fraco, com um fim de semana depois positivo, só com vitória. Este fim de semana foi excelente. Ah, eu, eu não vi o jogo da equipa do nosso futebol feminino, mas quando me apareceu a notificação do telemóvel 25-0, eu pensei que estava enganado. Que este resultado praticamente não existe, eu nunca tinha visto nada igual. Eu fiquei satisfeito pelo basquetebol. É como tu dizes, o jogo estava controlado ao intervalo, mas só no final é que nós conseguimos ganhar por um ponto, o que fez com que pelo menos as coisas não corressem mal. Podiam ter corrido, não correram, e correndo é que as coisas ficavam muito negras para a nossa equipa de basquetebol. Hum, Foi pena o hockey na quarta-feira, e eu, relativamente à equipa B, eu que por acaso também tinha colocado aqui a frase que tu disseste, que faltou agressividade no último terço. Não. O que falta ao Porto, eu tinha pensado exatamente isso que tinhas dito, que era, epá, falta sempre alguma coisa. Quando falta sempre alguma coisa, o que falta é um treinador. Ponto final. E enquanto ele se andar a desculpar que falta isto, falta aquilo, falta aquilo outro, na realidade o que falta ali é alguém que saiba o que está a fazer e que não arranje sempre desculpas. Digo, não, a culpa é minha. E eu não me recordo alguma vez ter ouvido João Bardandão a dizer a culpa foi minha. Ou se o disse foi de forma tão leviana que não é coerente e não é consistente. Foi dizer por dizer. E eu acho que ele nunca assume, nem nunca assumiu verdadeiramente as culpas, não só pelos maus resultados, mas pela péssima campanha que a equipa B está a fazer este ano, que já vem no seguimento do ano passado. Por isso, falta também à direção e à nossa estrutura mudar isto. Não sei quem é que poderia ser o treinador. Acho que ele até pode estar a fazer um trabalho excelente. Atenção, eu não conheço o João Brandão antes de estar na equipa B e pode ser o melhor treinador no mundo no futuro. Neste momento, é um problema grave. É para mim o problema da equipa B. A equipa B de certeza que tem outros problemas, que não são só o João Brandão. Mas este é o primeiro que tem que ser resolvido. Porque já o ano passado isto acontecia, voltou a acontecer este ano e das duas uma. Ou querem manter a equipa B competitiva e querem mantê-la na segunda liga, ou então se o objetivo é acabar com a equipa B, deixem-nos estar e pronto, e olha, faça-se funeral assim durante muito tempo, durante uma época, e se calhar lá a correr desta forma, se calhar em fevereiro já temos divisão. Sim, exatamente. Quer dizer, a jogar assim, de facto, as coisas irão continuar muito mal e se outras equipas começam a pontuar de alguma forma, daquelas na classificação será bastante elevada. Pedro, a tua visão em relação àquilo que foram os resultados pronto, das outras equipas e modalidades, lá está, um meio da semana negativo, um fim de semana muito positivo. Olha, eu não consegui ver os jogos de quarta-feira, quer o jogo da equipa B, quer o jogo do Hockey Patins na Luz, portanto não vou conseguir tecer grandes comentários. Se vi aquilo que foram as circunstâncias do jogo através do resultado, mas não consegui ver nada. Pronto, o Nuno já fez aqui o resumo da equipa B, é um bocadinho mais do mesmo. Jogamos contra um adversário dos mais acessíveis que vamos encontrar, que é o Oliveirense, uma equipa que também vai lutar pela permanência na segunda liga. Era uma boa oportunidade para pontuar. Infelizmente não conseguimos, mais uma derrota. Vamos agora às chaves no próximo fim de semana, ver se conseguimos trazer pontos de trás-os-montes. Seria importante porque começamos a já ficar muito, muito isolados no fundo da tabela. Ao contrário daquilo que acontece na equipa A, onde estamos isolados na frente, na equipa B começamos a ficar isolados, mas no fundo da tabela era importante sair dessa posição. Relativamente ao Hockey Patins, lá está, não consegui ver esse jogo na Luz. Pareceu-me que a primeira parte acabou por definir o jogo, estávamos a perder 3 ao intervalo, conseguimos ainda ali chegar ao 3-2 e depois quando nos últimos segundos já estávamos a jogar o 5-4, portanto sem o guarda-redes, acabamos por ser um golo de baliza a baliza, sem o O'Malley na baliza. Pronto, uma derrota no Pavilhão da Luz, acaba também por já ser normal ou habitual nesta modalidade. Nós temos sempre bastante dificuldade ultimamente em jogar, quer no Pavilhão da Luz, quer no Pavilhão de Alvalade. Felizmente o ano passado tivemos essa exceção, excelente exceção, de ter ido ganhar o quinto jogo ao Pavilhão João Rocha da meia-final do Playoff, mas a tendência tem sido perder nesses pavilhões, como também, e diga-se de passagem, no Dragão Arena, quer Benfica, quer Sporting, também não têm tido grande felicidade e têm normalmente sido derrotados. Eh,
no fim de semana voltamos às vitórias, com o Ribadave no Dragão, um jogo que entramos muito mal, a perder aos 8 segundos, um gol cedíssimo, não me lembro de ver um jogo, um gol tão cedo no Hockey Patins, 8 segundos de jogo, mas a equipa reagiu, deu a volta, conseguiu uma boa vitória, que bem precisa, para ganhar ânimo, ganhar moral, e agora voltamos forças para as competições europeias, vamos a igualada, começa a Liga Europeia, esperemos que seja a caminhada que até ao mais um título europeu, esperamos que culmine dessa forma. Relativamente àquilo que foi o voleibol, mais uma grande vitória, depois da vitória na Luz 3 uma semana passada, uma vitória no Dragão Arena contra o Sporting, no domingo à tarde, antes do futebol, pavilhão praticamente cheio, boa casa, um jogo completamente dominado por nós. Sporting não chegou aos 20 pontos em nenhum set, foi absolutamente arrasado. A nossa equipa esteve muito bem. Os reforços que vieram, nomeadamente aqui a distribuidora, as duas centrais, a Sasha Drovic e a Veltman, parecem-me serem jogadoras de outra craveira, claramente. Acho que a equipa teve aqui um salto qualitativo enorme face à época passada. Estamos muito bem, os sinais são muito positivos. Esperamos continuar. Jogamos agora contra o Braga no próximo fim de semana também no Dragão Arena. Um adversário também sempre difícil. Relativamente ao basquetebol, depois daquela vitória na terça-feira contra o Rostock em casa, uma vitória bastante improvável, fomos ao Imortal, já com o regresso do Topin, o reforço francês, que foi o melhor jogador em campo, um regresso importante para a nossa equipa que bem precisa, e foi um jogo muito difícil. A primeira parte, os primeiros 2 períodos foram bem conseguidos, a equipa esteve segura, esteve com uma enorme porcentagem de 3 pontos. Aquilo no primeiro período, o cesto do Imortal parecia uma banheira, nós lançávamos todo lado e elas entravam. Na segunda parte, as coisas inverteram-se. O Imortal, principalmente no quarto período, com uma porcentagem de 3 pontos enorme, conseguiu ir encostando, até o ponto em que passou mesmo para a frente do marcador. Felizmente, a 3 segundos do fim, o Osborne, com aquele layup, conseguiu pôr o Porto na frente. E depois, nos últimos segundos, eles ainda tentaram um lançamento de 3 pontos, que podia ter caído, e felizmente não caiu. Vencemos, merecemos a vitória. Pusemos-nos a jeito ali no quarto período, é verdade, mas acho que era injusto não termos ganho este jogo. É uma vitória importante para a equipa, não só para não nos distanciarmos ainda mais do primeiro lugar. Relembro que já temos 2 derrotas no Campeonato Nacional, em Oliveira das Meias e contra o Sporting em casa. Era importante não perder esse comboio. Sabemos que nada se decide na fase regular, os campeonatos decidem-se nos playoffs, mas é importante tentar ter o fator casa, pelo menos. No futebol feminino, pronto, é um jogo sem história, contra o Oliveira do Douro, já era esperado, uma equipa da quarta divisão, 25-0, pronto, mais golo, menos golo, já se esperava que ia ser um resultado mais ou menos desta dimensão. Vitória tranquila, seguimos agora para o campeonato, vamos a Barcelos, um jogo complicado, vai ser difícil, contra o Gil Vicente, esperamos que seja mais uma vitória, mas parece-me que vamos ter algumas dificuldades. Acho que vamos ganhar, obviamente, mas não parece que vamos a Barcelos passear, sinceramente. Mas esperemos que a equipa do Daniel Chaves continue a somar por vitórias os jogos disputados. Sim, exatamente. Muita, muita expectativa perante o futebol feminino, pelo menos nesta fase, e de facto, perder o comboio no basquete era importante. Mas, Carlos, vamos fazer a antevisão aos 2 jogos desta semana. São 2 deslocações. Primeiro, à Holanda, a Utrecht, para defrontar a equipa local. Quinta-feira, 17h45. O Utrecht, neste momento, é sexto na Eredivisie, 16 pontos em 11 partidas. No último jogo derrotou por 1-0 o NEC, mas tem apenas 2 vitórias nas últimas 10 partidas e soma por derrotas os jogos que tem na Liga Europa: Lyon, Friburgo e Branco. No domingo, hum, vamos ao terreno do Famalicão, domingo às 18 horas. O Famalicão é quinto, apenas perdeu um ponto, aliás, perdeu um jogo, peço desculpa, com o Sporting em casa, de resto 5 vitórias e 4 empates. Vem de vitórias frente ao Vitória de Guimarães e fora no campo do Nacional. Pedro, começo por ti, olhar para estes 2 jogos, perceber até que ponto é que o Farioli poderá fazer algumas alterações, particularmente no jogo da Liga Europa, e apostar, passa a expressão, mais fichas
no campeonato. Sim, veremos quais serão as opções do Farioli. Parece-me que a ter que existir aqui alguma rotação e eventualmente terá que acontecer, porque é um ciclo mesmo muito exigente que termina com estes dois jogos. Parece-me que haver rotação faz mais sentido que ela aconteça na quinta-feira na Holanda contra o Trek, porque por vários motivos, porque desde logo na Liga Europa temos mais margem de erro, ainda assim acho que somos favoritos a vencer na Holanda, mesmo com essa rotação. O próprio Trek está com 0 pontos na Liga Europa. No domingo tem um jogo em casa, em sua casa, contra o Ajax, que certamente quererá vencer, e também desse ponto de vista não sei até que ponto também não poderá fazer aqui alguma rotação, porque também vem num ciclo exigente de jogos e portanto há haver aqui alguma gestão física, parece-me que ela deverá ser feita no jogo de quinta-feira. São dois jogos para ganhar. Era muito importante fechar este ciclo com duas vitórias. Era mesmo fundamental. Se na Liga Europa ficaríamos com 9 pontos e já com 3 jogos fora, portanto ficaremos apenas a faltar a ida à República Checa, à Pilsen, e sair destes 4 jogos, sendo 3 deles fora com 9 pontos, era muito bom e, portanto, era aqui um excelente passo para conseguirmos ficar nos 8 primeiros. Bem, ganhar em Famalicão era extraordinário, porque saíamos aqui deste ciclo infernal em que defrontamos os 10 primeiros da classificação, e isso aconteceu nas 11 primeiras jornadas. Só com vitórias e o único empate que foi contra o Benfica no Estádio do Dragão. Saíamos pelo menos com a vantagem que temos atualmente. Vamos ver também o que é que os rivais fazem. E depois temos aqui uma paragem para as seleções, e depois dessa paragem nós vamos ter um ciclo que também será exigente e ninguém espera facilidades, porque elas não vão existir, mas onde vamos ter diversos jogos em nossa casa. Portanto, nós temos agora aqui um ciclo de muitos jogos fora, portanto, nós já não vínhamos ao Dragão quase há um mês. O jogo contra o Benfica foi a 5 de outubro, voltamos ontem, tivemos praticamente um mês sem ir ao Dragão. Vamos ter agora mais 2 jogos fora. Depois da paragem, vamos ter vários jogos no Dragão, portanto, o mês de novembro e dezembro vai ser cheio de jogos no Dragão. Começa logo com o Sintrense, mas depois temos o Nice e o Estoril. eh, e portanto era muito importante sair deste ciclo muito difícil, com muitos jogos fora, com muitos jogos complicados, exigentes, o Braga, o Moreirense fora, o próprio Nottingham, com mais 2 vitórias. Estou convencido que isso poderá acontecer, vai ser difícil. Os bilhetes são esgotados para o Trek, para a Famalicão ainda não foram postos à venda. Quando forem, vão esgotar também, de certeza. Vamos ter grande apoio, como sempre, como tem acontecido durante todos os jogos. Isso também é importante para a equipa, vai ajudar a equipa. Esperamos sair deste duplo compromisso forasteiro com 2 vitórias. Sim, exatamente. Ou seja, novas deslocações, sendo que depois Sintrense, Nice, Estoril, Vitória de Guimarães para a Taça da Liga, portanto, vários jogos seguidos em casa. Ahm, Muito importante aqui a tentativa de fazermos pontos fora de casa. Nuno, na tua visão também em relação a estas duas partidas, duas deslocações, e aquilo que possam ser as escolhas do Farioli para ambos os jogos, dificuldades e importâncias, na minha perspectiva, diferentes para diferentes competições, naturalmente. Completamente diferentes, eu concordo com o Pedro. A fazer a rotação que seja contra o Trek, que acho que é um adversário mais frágil, numa competição em que temos mais margem. Por isso eu acredito que ele consiga fazer a rotação ali, na Holanda, e depois apostar tudo e que em cima do Famalicão, que lá está, até à paragem é muito importante que nós consigamos os pontos todos. O Trek, eu estive a investigar, nós só jogamos uma vez contra eles, de forma oficial, que foi em 82, na altura do Pedroto. E no o jogo fora, ganhamos 1-0, foi um gol do António Souza. E no jogo em casa, foi na primeira mão da Liga da Taça UEFA de 82-83, e no jogo em casa foram gols de Alberto Costa e do Gomes. Numa competição que perdemos contra o Anderlecht, que foi o vencedor, e na final ganhou ao Benfica, nessa Taça UEFA. E não há outro registro de jogos contra eles. Contra o Utrecht vai ser
Acho que quando temos um único jogo feito em 82, eu acho que podemos quase considerar uma estreia. Já foi há tanto tempo, por isso já não há registro, não há nada. Ao contrário, obviamente, do Famalicão, que sendo uma equipa do nosso campeonato, nós jogamos 12 vezes em Famalicão para o campeonato, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A primeira derrota foi em 40 e tais, foi o primeiro jogo, e a segunda derrota foi no primeiro jogo que fizemos após o Covid. Ou seja, tivemos aquele período, parece que já foi há muito tempo, mas que nós estávamos na 24ª jornada quando fecharam, acho que foi aí, que fecharam fechou tudo, o Sim, campeonato parou, e depois na 25ª jornada o jogo com o Famalicão e perdemos, pá, perfeitamente normal, não é? Não há aqui nada a apontar quando isso acontece. Um, e eu não vi o jogo com o Nacional do Famalicão, mas vi o resumo e pá, aquele campo estava lastimado e notou-se que a equipa do Famalicão foi mesmo mais forte do que a equipa do Nacional em termos físicos, mas o que me ficou na retina foi o jogo deles com o Guimarães, é que eles ganharam e o melhor jogador em campo para toda a gente foi o guarda-redes do Guimarães, que aquilo podia ter sido um festival. O Farioli tem ontem uma declaração que eu acho que é muito, muito interessante, em que ele diz que as melhores equipas neste momento, as equipas que estão na melhor forma da época neste momento, são Braga, Gil Vicente e Famalicão. E eu concordo com ele. O Famalicão está de longe na melhor forma da época. O Gil Vicente a mesma coisa. E o Braga também o sentimos. Porque não foi por ter perdido no Dragão, porque eles vinham numa senda de vitórias, tanto na Liga Europa, em que tem os pontos todos, e também no campeonato, em que nos últimos jogos só tinham empatado em Alvalade e o resto tinham tudo vitórias. Por isso eu acho que é muito importante nós encararmos o jogo de Famalicão como um jogo de sentido único em que vamos a um campo muito complicado e cada vez tem sido mais complicado também. O ano passado, já lá está, eu falei no jogo, foi aquele jogo horrível, absurdo, em que nós marcamos o 2-1. Ou melhor, acho que há uma declaração do Vitor Pereira que foi uma vitória que só valeu um ponto, porque nós marcamos o 2-1, o Godinho e o Tiago Martins trazem o lance todo para trás e marcam um penalti do PP em que a bola toca no. Acho que eu já não me recordo bem em detalhe, mas acho que a bola toca no braço esquerdo e o Godinho escreve no relatório que ele tocou no braço direito. Ou seja, aquilo foi tão bem visto o exatamente. penalti que ele nem Não, sequer. porque o direito é que estava aberto. Pois, e Porque bateu se no tocasse no esquerdo. direito era penalti, no esquerdo não, mas ela tocou no esquerdo. Pois, e foi. Lá está, não podemos pedir vários destes, não dá. Eles não conseguem, quer dizer, não conseguem. Lá está, como eu disse há bocado, é o instinto deles, é a natureza deles, eles não conseguem não tomar esse tipo de decisões. Se calhar se eu fosse VAR e tivesse a arbitrar um jogo do Benfica ou Sporting era a mesma coisa, mas também é por isso que eu não sou árbitro. Ehm, acho que vai ser. Acho que vai ser bom também para a equipa parar um bocado, porque sinto que o nosso treinador precisa de acalmar um bocadinho alguns jogadores que nota-se que estão um bocadinho com picos nos pés. O Martim, por exemplo, o Martim ontem leva um amarelo, eu nem percebi porquê, mas eu vi um jogador do Braga no chão e vejo o Martim a levar um amarelo. Eu não sei se aí não consigo culpar o Fábio Veríssimo, porque acho que o Martim precisa mesmo que alguém lhe puxe as orelhas e o acalme. E atenção, eu não sei o que é que aconteceu. Eu só vi o jogador do Braga no chão e o amarelo ao Martim, mas não me admira que tenha sido alguém consciente da parte dele. Tem sido comum. O próprio Varela tem que acalmar também um bocado, porque ele acho que começou muito bem a época, agora já está a tremer mais um bocadinho. O Mora também, a mesma coisa. Quando é lançado a titular, as coisas não têm corrido tão bem. Eu acho que faz falta também, mesmo que alguns deles não estejam eh, em má forma, e não estão, eu acho que os nossos jogadores estão em muito boa forma. Acho que faz bem eles tirarem um bocadinho o pé do acelerador e que o treinador os consiga moldar um bocadinho mais e fazê-los perceber que, ok, podem estar num mau momento, ou podem estar num momento em que estão um bocadinho mais tremidos, do cansaço, de uma série de jogos em final, como disse o Pedro, mas acho que é muito importante eles lá está, acalmar. E talvez refazer também aqui algumas dinâmicas. A importância do treino poderá ser Uhum. fundamental para o Farioli, ou pela forma como ele trabalha. Isso poderá ser também um ponto positivo, parar um bocadinho. Naturalmente que ele vai ter alguns jogadores fora. O caso específico até do Mora e do Martim poderão eventualmente ir à seleção É o e mais nesse certo, mas, sentido. mas isso até para eles, lá está, isso vai-lhes fazer bem.
porque vão encarar outra realidade. E eu acho que é bom que eles lá está, parem um bocadinho da competição Porto, porque têm sido jogos muito intensos, muito duros. Jogos em que, por exemplo, nós nos últimos 2 jogos ganhamos depois dos 80 e tal minutos, ou seja, tem sido uma competição muito feroz do Porto. Os adversários estão com muita garra contra o Porto, as coisas também não têm corrido bem com os árbitros. Eu acho que eles precisam também de acalmar um bocado e acho que estas idas às seleções vão nos fazer muito bem. Veremos até que ponto é que o Varela poderá eventualmente ser chamado à seleção. Foi chamado uma primeira vez a esta temporada, da última vez não foi chamado. Creio que a Argentina passará agora um período de amigáveis e, nesse sentido, pode ser uma oportunidade ele também estrear-se pela seleção. Vamos aguardar, não faltará muito tempo até termos essa informação. Pedro, Eu sobre isso só tenho sempre receio do Diogo Costa, porque ele quando vai para a seleção é treinado pelo Ricardo, eu tenho sempre medo que ele desaprenda alguma coisa e portanto acho que é o jogador que não lhe faz bem ir para a seleção, porque quem é treinado pelo Ricardo, se aprender alguma coisa como guarda-redes deve ser um milagre. espero que esteja bem enraizada as muitas aprendizagens que ele foi tendo ao longo do tempo e que não se deixe influenciar por um treinador menor. Pronto, digamos assim. Meus caros, muito rapidamente a agenda para a próxima semana, quarta-feira, uma quarta-feira europeia a vários níveis, Youth League, Futebol Clube do Porto, NQ Bravo em Pedroso, Porto Canal às 15 horas. À noite, em primeira instância, a deslocação do basquetebol a Antuérpia para defrontar os Giants e às 20, Liga dos Campeões, igualada ao Futebol Clube do Porto, em hóquei na Catalunha. No dia a seguir, novamente competição europeia, o Trek Futebol Clube do Porto na Sport TV 5, na Holanda às 17h45. Na sexta-feira, o regresso do handball, deslocação ao Marítimo, às 19 horas no Porto Canal. E o sábado e domingo trazem também bastante Porto. Primeiro, o futebol feminino, Gil Vicente Futebol Clube Porto, já tinhas mencionado aqui, Pedro, a deslocação será bastante complicada ao terreno do Gil Vicente. Depois, a deslocação a Chaves às 18 horas do Futebol Clube Porto B. E ao mesmo tempo, Futebol Clube do Porto, Vitória Sport Clube no Dragão Arena, Porto Canal, às 18 horas do dia 8. No dia 9, fechamos com o voleibol feminino, Futebol Clube Porto, Sporting Clube de Braga no Dragão Arena às 15 horas, também transmissão Porto Canal, e o Famalicão Futebol Clube Porto, Sport TV 1, o regresso da Liga às 8 horas. Meus caros, dou-vos um minuto caso queiram mencionar algum tema, de resto acabamos por fechar. Eu só quero dar uma nota muito breve, é uma palavra para a equipa de futebol e para os nossos adeptos. Todos percebemos que estamos aqui num momento complicado da época, onde a equipa se percebe que está a ter maiores dificuldades em impor o seu jogo, em jogar o futebol que nos habituou no início da época, mas mesmo assim os resultados vão aparecer, estamos a ganhar. Dar uma palavra de incentivo, de força, vamos ter 2 jogos muito difíceis até a paragem. É muito importante ganharmos estes 2 jogos e, independentemente da qualidade do jogo, temos de estar todos unidos, todos a apoiar, todos a remar para o mesmo lado. A equipa está unida, ainda ontem foi um excelente exemplo disso. Teve dificuldades, o Braga encostou-nos, mas a equipa soube sentir as dificuldades, soube aguentar. Foi uma equipa bastante madura, como o Farioli disse, segurou muito bem o resultado. Se não der para dar espetáculo, que dê para ganhar, porque isso é fundamental e é fundamental ganharmos estes 2 jogos antes da paragem internacional. E eu vou pegar naquilo também que o Pedro disse, que ontem eh, foi soberba a forma como os nossos adeptos, todos nós que estávamos no estádio, apoiamos a equipa antes do segundo golo. Aqueles últimos minutos foram o estádio todo, as duas claques, uma de um lado, outra do outro, em uníssono, a puxar pela equipa, e eu acho que isso fez a diferença e fez os jogadores também acreditarem. Por isso, grande parte da vitória de ontem, grande parte daquela vitória de garra, de raça, de querer, de vontade, é também dos adeptos, é também de quem esteve no estádio, que puxou mesmo pela equipa, não deixou a equipa esmorecer e disse à equipa: eu acredito em vocês. E também queria deixar uma palavra para o circo que vai acabar agora no fim de semana e agora com as eleições para o melhor emprego de Portugal. Espero que não demorem muito a contar, que eu estou muito por saber quem é que vai ser o único, a única pessoa em Portugal que está acima da lei
Por isso, que é para depois saber o que é que vai acontecer durante os próximos 4 anos. Espero que, ao menos, uma coisa certa, que corra tudo bem, que ninguém se magoe, que não haja porrada, que não haja nada, mas que acima de tudo não demorem muito a contar os votos. Vamos fazer algum endorsement? Ou nem por isso? Não, Para esta segunda não, volta? não. Por mim, pode ser o que o Ricardo Horta e o Veríssimo escolherem. Por mim, está É, tudo bem. acho que sim. Acho que sim. Fecho se calhar com uma menção ao Memorial Jorge Nuno Pinto da Costa, que tem vindo a ser montado na área do P1, do estacionamento do Futebol Clube do Porto. E uma frase que está lá colocada: eu não sou presidente, eu assumi o lugar de presidente. O que eu sou é adepto, antes de ser sócio e sou adepto. E pelo facto de sermos adeptos é que também fazemos isto, porque vivemos muito o Futebol Clube do Porto e queremos que o sucesso do clube nos acompanhe ao longo da vida. Meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo, assim fechamos o episódio 14 do podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão e à equipa do Mais FC Porto que nos vai dando o apoio absolutamente imprescindível a este projeto. E um agradecimento muito especial aos mais portistas que nos vão ouvindo, os plays que fazem, as reproduções, as partilhas que fazem, as mensagens que nos deixam, para nós faz toda a diferença. Queremos ouvir-vos também, por isso deixem os vossos comentários, as vossas ideias, aquilo que gostavam de ver no nosso podcast. Voltaremos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Obrigado, boa Um noite. abraço, boa Adeus. semana.